Eu recordo só, nós vamos terminar este nosso encontro, vamos ter agora uma breve síntese feita pela Teresa Fradique. A Teresa acompanhou-nos ao longo destes 3 dias. O que lhe propusemos foi que ela observasse e nos pudesse ajudar a fazer uma viagem para os que estivemos presentes, mas também para aqueles que não estiveram, por estes 3 dias de encontro. Por isso vou passar a palavra à Teresa e muito obrigada. Sente com certeza. Bom dia, boa tarde a todos. Com esta introdução da Magda já fiquei assim com uma responsabilidade acrescida. Vou tentar ser muito sucinta, sobretudo falar depois deste debate e por parte de alguém que teve a observar e a escrever e tirar apontamentos, sobretudo no que diz respeito ao encontro que tivemos dentro do auditório, portanto, que teve nos antípodas, no contrário do que tivemos hoje a viver, e portanto até me parecia um pouco estranho voltarmos ao que estivemos a fazer à porta fechada. E tinha aqui um conjunto de ideias que retirei de cada um dos participantes, mas vou fazer o esforço, talvez sendo um bocadinho injusta, mas o esforço de retirar uma ideia por cada um dos participantes e daquilo que nós tivemos a discutir dentro do auditório durante estes últimos 3 dias. Portanto, não é tanto sobre o projeto Mutantes no seu todo, mas aquilo que foram as conversas de diferentes pensadoras e pensadores e de projetos irmãos, no fundo, que foi o que ali se passou, não é? Agradecer muito o convite para fazer este trabalho e vai-me dizendo se eu estiver a ser demorada. Agradecer o convite e a oportunidade de deslocar e de vir conhecer presencialmente as Comédias do Minho e esta reunião poderosa de 10 concelhos e, como dizia a Maria de Assis ontem, vamos cheios dos nossos corpos, ela usou até uma metáfora muito feminina, vamos grávidas de ideias, mas pronto, os nossos corpos vão plenos de ideias. Antes de encontrar uma ideia por cada um dos participantes, só partilhar convosco, porque é este olhar de quem vem de fora, partilhar convosco o que fui pensando em torno da própria designação do projeto e depois do encontro e desta ideia de mutantes que foi tão belamente expressa agora neste poema que nós lemos. E é óbvio que há aqui muitos mutantes e não corrermos o risco de generalizar a própria riqueza desta palavra para um projeto que depois tem uma realidade também burocrática e abstrata. E o que senti ali dentro, e sobretudo hoje, é que há muitos mutantes aqui a acontecer, há uma clivagem territorial desses mutantes, há uma clivagem imensa geracional e, portanto, sem querer ser muito dualista, mas houve uns mutantes que ainda se sentem confortáveis em estar 3 dias fechados num auditório, a obedecer a um horário, nas suas cadeiras, sozinhos a falar, como agora me puseram outra vez, não é? Mas que, apesar de tudo, como dizia a Madalena ontem, foi de uma nutrição imensa, que pessoas são essas que ainda se sentem bem e nutridas, estando numa coisa que é próxima da sala de aula, que estava aqui a ser tão analisada, e portanto são mutantes, se calhar, mais cotas, mais velhos, que demoram mais a transformar-se, mas que estão em transformação inequívoca, não é? E depois há os mutantes que aqui vimos hoje e que nos levaram para outra viagem, portanto isso me parece que estar agora aqui de microfone outra vez sozinha a falar não faria assim tanto sentido, mas sou mutante de cota, portanto ainda me sinto bem a fazer isto. E, portanto, há esses mutantes que nos estão, como dizia também o Marco Paiva ontem, nos projetos tendencialmente onde participam e que são projetos de preocupação social, os tais projetos que tivemos a ouvir diferentes testemunhos ao longo dos dias, destes 3 dias, esses mutantes jovens estão a alterar o próprio fazer artístico. Como eles aqui nos disseram, estão a ser transformados pela arte, mas também estão, como dizia o Marco Paiva, necessariamente a transformar aquilo que poderá ser a arte do porvir, os encontros e a própria estratégia de governança, não é? Portanto, esperemos sair do auditório rapidamente e que este projeto mutante nos solte das cadeiras. Então, vou procurar, isto é sem ser muito injusta, mas vou procurar, e talvez simplificando aquilo que foram também ideias muito complexas e encadeadas que as várias pessoas trouxeram, vou obviamente simplificar e atribuir pelo menos 1 ou 2 ideias a cada um dos
palestrantes, dos participantes, dos mutantes de auditório que aqui tiveram reunidos durante 3 dias. Eu vou seguir primeiro o escutar para despertar, não tanto a ordem do programa, mas os 2 grandes temas, não é? Por um lado, pessoas a falar do seu pensamento a partir da ideia de escutar para despertar, e depois os projetos irmãos ou irmãs que aqui vieram. Então, no primeiro dia, no escutar para despertar, tivemos sobre a ideia de não te esqueças de viver e sobre a utilidade do inútil, que nos acompanhou o tempo todo. Tivemos a ouvir, em primeiro lugar, o José Pedro Serra, que nos trouxe uma espécie de manifesto de algo que eu acho que aconteceu hoje aqui de manhã, quando estivemos a ver estes jovens, que é um manifesto a favor do espanto, mas não de um espanto maravilhoso e sereno, mas do espanto incomodativo, o espanto como uma fonte de insegurança e de como é que nós temos que evitar a resposta mecânica a esse espanto. E por isso, só com o espanto quase aterrador e um espanto de que o que está à nossa frente é de uma estranheza radical, ele até falava de um terror ontológico, não é? De termos uma estranheza radical, não é um espanto bonito e controlado e domesticado, mas o oposto disso, só nesse lugar do espanto, que eu acho que os mutantes cotas é que estão a precisar dele, ainda mais, porque nos outros mutantes esse espanto está lá, não domesticado, mas só a partir de aceitar essa fragilidade que o espanto nos dá é que nós podemos também ter uma proposta de cultura que não seja a cultura institucionalizada e burocrática, que acaba por atraiçoar aquilo que a própria cultura convoca, foi o que o José Pedro Serra nos trouxe, mas uma cultura que seja um campo fértil e frutuoso para dar espaço ao espanto que nos aterra, que nos aterroriza, e que nos permite avançar para outros lugares. A Sara Antónia Matos trouxe-nos os seus livros e falou-nos das entrevistas de um ano que faz com artistas, mas eu acho que com a fala dela instaurou-se um tema que não mais se abandonou ao longo das nossas conversas, que é até que ponto é que o inútil é útil ou não, e da sua perspectiva, de um trabalho mais cosmopolita em Lisboa, a partir da arte contemporânea, pareceu óbvio para ela que os artistas estão a precisar de inutilidade e de não apresentar projetos. Eu acho que o que nós fomos ouvindo ao longo dos dias é que há condições muito diferentes, e há projetos que são muito úteis e não precisam dessa inutilidade, mas, por outro lado, enfim, esta inutilidade do inútil e vários dos temas que aqui surgiram, nós percebemos que têm diferentes maneiras de ser encarada conforme o mutante de que estamos a falar, seja o território, seja a arte, seja geracional. Já voltarei a esta ideia. Ai, não posso demorar muito tempo, meu Deus. Escutar para despertar, empurrar o mundo, um imaginário para além de... Ai, não, espera. Sim, estou bem, não estou? Empurrar o mundo imaginário para além da catástrofe. Então aqui, penso que esta fala foi muito inspirada no Krenak. Dê-me só 30 segundos para citar aqui de onde é que vem este empurrar o mundo, mas também o empurrar o céu. Krenak, um pensador, filósofo ameríndio do Brasil, diz-nos que precisamos de empurrar o céu e respirar. Quando estamos a ficar sufocados, é empurrar o céu. Mas não é só uma imagem metafórica, ele está a falar de um pensamento e de um conhecimento ancestral e diz-nos cantar, dançar, viver a experiência mágica de suspender o céu é comum em muitas tradições, não é só uma imagem que nós trazemos, é algo que faz parte da vida de muitas pessoas. Suspender o céu é ampliar o nosso horizonte, não o horizonte perspectivo, progressista, o que é que nós vamos fazer, mas o nosso horizonte existencial, daquilo que somos. É enriquecer as nossas subjetividades, o que somos, que é a matéria que este tempo que nós vivemos quer consumir. Portanto, nós temos que tentar consumir essa nossa possibilidade de existir. Então, tivemos aqui o Jorge Andrade e a Teresa Castro, não foi? Vai faltar alguém? O Jorge Andrade trouxe-nos mais, penso eu, questões e dúvidas de um artista que tem muita experiência nestes projetos, mas que se perguntava como é que eu posso colocar de uma forma cristalina, em termos artísticos, a minha arte num projeto que é social, uma ideia antiga, não é? E que ele diz que o faz de forma intuitiva, algo que tem sido sempre discutido em projetos socialmente implicados.
E foi bonito ver ele trazer estes questionamentos que ali estão, que já sabemos e que debatemos teoricamente, mas que acontecem a cada momento em que se inicia um novo projeto. E penso que uma das ideias fortes que ele nos trouxe, que ficámos a discutir o resto do tempo, foi não queremos ser salvadores, e citou a Tina Turner, we don't need another hero. Portanto, temos que nos escapar sempre e estar atentos a não ser os heróis dos nossos próprios projetos. Foi aqui também que iniciou uma discussão muito importante, se estes projetos são projetos de continuidade com o cotidiano das populações ou se, ao contrário, são projetos que nos apresentam outros mundos e outras possibilidades de mundo. E houve nos projetos irmãos, projetos como os da Madalena Vitorino, que claramente se assumem como criando espaços outros a partir da arte, mas profundamente implicados naquilo que também é o cotidiano, mas já lá iremos. A Teresa Castro trouxe-nos então ideias muito importantes do ponto de vista de uma sensibilidade ambientalista, para simplificar, não é? Mas disse-nos logo, comentando o próprio título, nós temos que regenerar a nossa própria ideia de catástrofe, libertar-nos, nomeadamente, daquilo que é o legado dos filmes americanos, do herói, We Don't Need Another Hero, como dizia o Jorge Andrade, do herói que vem libertar o mundo da catástrofe. E disse-nos também que a crise ecológica é também, e sobretudo, uma crise da subjetividade, ou seja, uma crise daquilo que nós somos. E não é só o mundo que está ferido, mas nós, humanos, também estamos feridos. E, portanto, mais uma vez, a ideia de mutantes entra aqui, porque o que ela nos disse é que nós temos, antes de mais, que ser capazes de transformar as pessoas para depois conseguirmos agir sobre esse mundo que está ferido também. E, portanto, temos que refletir, não resolver, quando falamos de humanos e de humanidade, já sabemos de que é que estamos a falar, assim como quando falamos de cultura, achamos que já sabemos de que é que estamos a falar, é este questionamento que nós temos que fazer, que humanidade é que nós queremos ser. E, portanto, a arte entra aqui, e a cultura, num sentido mais vasto, num papel estruturante de renovar estes próprios imaginários. Houve uma discussão muito importante que tivemos também a propósito da fala da Teresa Castro, sobre a atenção e de como é que a atenção é política e como é que a atenção é mercantilizada, claro, pelas redes sociais, pelas séries, pelos filmes, pelos vídeos, pelo YouTube, mas também é domesticada pelo espaço escolar, como tivemos aqui hoje a ouvir pela palavra dos jovens. E, portanto, esse foi um momento importante também de pensarmos a decisão política na maneira como ocupamos a atenção dos seres humanos. A propósito desta fala da Teresa Castro, a Melissa trouxe uma contribuição muito importante, que foi, não podemos falar destas questões sem falar de capitalismo e colonialismo, e a forma como eu interpretei esta intervenção da Melissa foi que esta humanidade não é toda igual e nem todos estamos feridos enquanto humanos com a mesma profundidade, nem todos ferimos um mundo com a mesma violência, e tendencialmente quem fere o mundo com mais violência são aqueles que estão menos feridos, não é? Porque têm mais capacidade de extrair ao mundo. Mas pronto, já quando falar da participação da Melissa, tem que reduzir. Pronto, Madalena Vitorino. Vou tentar 2 ideias, 5 minutos. Então, a Madalena trouxe-nos quase documentalmente, também vimos um documentário do trabalho que ela fez aqui há 15 anos nas comédias, mas quase documentalmente trouxe e visualmente aquilo que é a enorme tensão vivida no Baixo Alentejo, na região de Odmira e não só, onde há cada vez mais homens, estou a citar, a parafrasear a Madalena, onde há cada vez mais homens, menos trabalhos, menos casas num parque natural que se tornou no Vale de Plástico. De como é que as praças de algumas vilas algarvias se tornaram espaços totalmente asiáticos, mas não de uma multiculturalidade maravilhosa, espaços onde depois os portugueses não querem ir. E então, depois descreveu-nos o seu projeto, que depois podem consultar qualquer um destes projetos, mas trouxe-nos mais uma vez a ideia de que a dança é um lugar de confiança e de verdade, que o corpo não mente, e como é que se pode, a partir da dança, instaurar um momento de equidade total, através de uma imagem bonita também que nos trouxe, de transformar o suor do pânico, das angústias destas pessoas e das vidas terríveis que vivem e que os seus corpos suam, de preocupação e pânico, transformar esse suor num suor trazido pela dança. E de como é que este tipo de projetos, por todas estas transformações que cria, geram energias viciantes. E essa energia viciante, no melhor dos sentidos,
é uma energia que vem da própria experiência estética. A Vito Gil Delgado trouxe-nos e alguém ficou com, não faz mal, ficou com o meu exemplar, trouxe-nos um exercício muito, muito, muito interessante, muito performativo e muito poético, de um projeto em que é feito, cumprindo todas as regras burocráticas, é feito um programa para a escola, para apresentar ao Ministério da Educação, no caso espanhol, de uma disciplina, ou de um módulo de uma disciplina em que se aprendia com o fogo gerado pelos raios. Agora não tenho tempo para entrar em pormenores, mas foi muito, portanto, aquilo que esse programa, completamente numa linguagem burocrática, permitia, nessa linguagem burocrática, criar na sala de aula, era a subversão e desconstrução dessa mesma sala de aula que temos estado a falar ao longo de todos estes dias e que hoje foi tão claro. E, portanto, fez-nos também lembrar de como é que nós, nos nossos lugares em que sim, temos que cumprir o tal Excel que a Maria falava há bocadinho, o Excel que depois faz a conta certinha, mas como é que o lugar da burocracia modernista, capitalista, linear, mas da burocracia também institucional, pode ser um lugar de combustão, para usar e de queimar alguma coisa, para usar aqui a metáfora da própria Vito. Portanto, até que ponto é que o nosso trabalho burocrático e institucional tem espaço para a invenção e para a poesia, que esse é o projeto, penso eu, que ela nos trouxe de uma maneira muito bonita. Com o Onda Amarela, vou-me centrar só em questões que surgiram, sobretudo, na discussão. Já disse há pouco, o Marco Paiva, com uma questão muito, muito pertinente, que teatro e que dança de que maneira é que está a ser contaminada, desculpe-me a expressão, mas contaminada pela arte participativa, como é que a arte participativa deixa de ser participativa e ela própria vai ser constituinte do próprio processo estético. Falou-se neste momento nesta discussão de uma outra questão importante, que é a capacidade destes projetos de detectarem as falhas que vão encontrando ao longo do seu desenvolvimento e que não se pode voltar atrás, e como é que se lida com essas falhas. E a Maria Velarro trouxe algo que também depois fomos discutindo, que é aquilo que ela sente uma falta de capacidade cívica para reclamar a continuidade dos projetos, e que eu acho que aqui hoje é transformar esta força desta voz, que está enquadrada mais uma vez no encontro, na programação, transformar esta voz num lugar de fala, como aqui alguém também disse, não é? Mas temos que exercitar nós próprios cidadãos esse reclamar, com manifestações, sei lá com o quê, mas reclamar seriamente a continuidade dos projetos. E a Inês, penso que não está aqui hoje, mas trouxe também, colocou aos vários participantes quais são os princípios mínimos essenciais para eles se envolverem em projetos de cariz social. Isso também foi um exercício bastante interessante. A Cláudia Dias, a nossa otimista do tempo longo e que já aqui falou, já aqui teve a oportunidade também de nos interpelar com as suas ideias e em parte que partilhou connosco ontem. Penso que o que posso retirar, mas a Cláudia já falou agora disso, mas o que posso retirar para trazer outra vez para aqui é esta possibilidade de um tempo longo que ela nos disse, que começou com os 7 anos e encerrou a sua fala a dizer, então se já consegui os 7 anos, já consegui entidades e entidades autárquicas, nomeadamente, que para além dos ciclos eleitorais se conseguem comprometer com um projeto artístico a 7 anos, então vamos pensar a 20 anos. E com isso, foi o final da sua fala, mas com isso materializou uma outra ideia que eu achei muito... Não foi o que achei, que o próprio grupo voltou a pegar nela, que é a possibilidade de também desenharmos projetos não só para nós, mas para os vindouros, não é? Aqueles que aí vêm, daí a 20 anos, aquilo que se irá acolher de um projeto a 20 anos já não será para o próprio artista, não será para o seu paradigma artístico ou para a sua vida, mas é algo que vai ficar. E que está expresso aqui também onde é que ela está, na folhinha de sala, que a Magda fez com as sementes, não é? Apesar de estarmos aqui neste programa muito encaixada, há aquela folha de sala que nos diz, bom, é para continuar. Sim, estava a referir isso, que vai para além dos ciclos e, portanto, o que houve, o que a Cláudia nos transmitiu é que houve por parte do poder político essa capacidade de pensar também para os vindouros, não é? Isto é um projeto que virá para outros ciclos eleitorais.
A Maria de Assis trouxe-nos um registro biográfico e muito importante perceber como é que uma passagem do jornalismo e do mundo da arte contemporânea e da crítica da arte para o trabalho no contexto educativo mostrou como é que determinados ambientes de mediação são fundamentais para algo que me parece ser um dos seus estandartes de construir uma transgressão permanente e desescolarização da própria escola, e de como é que com um determinado tipo de ambientes de mediação o espanto está sempre a acontecer, os professores espantados com o comportamento dos alunos no ambiente não formal e os alunos espantados, como uma jovem já aqui disse hoje, com a possibilidade de aprender através do fazer e fora da sala de aula. A Melissa trouxe-nos a sua experiência de como é que trabalha artisticamente na área da educação e na área do comissariado, a partir do lugar de onde vem, a partir da encruzilhada, porque estamos aqui num encontro que nos aponta caminhos, mas a Melissa falou-nos da encruzilhada fundamental, onde a mutação existe, habitada por Exu, já sou eu a dizer, mas onde a mutação existe por excelência e outros mundos existem por excelência, e, portanto, fazer e trabalhar e comissariar e educar a partir do lugar onde ela existe e a partir de determinado tipo de questões muito importantes, como as subjetividades negras, afrodiaspóricas, feministas, etc., como é que esse já não é preciso ir à procura, porque já se está no lugar da desconstrução permanente, e de como é que essa desconstrução é fértil, queima, mas é fértil a partir da cinza. Outro aspecto importante que nos acompanhou e que ficou mais claramente expresso com a fala da Melissa é a permanente chamada de atenção de que não chegamos todos à mesma humanidade. Quando falamos da humanidade, não estamos a incluir todos, porque nem todos os corpos chegaram a uma humanidade que corresponde, no seu entender, a uma dignidade plena. E, portanto, temos que pensar em construir um futuro juntos, mas partindo desse princípio que não estamos todos a partir do mesmo lugar. E vou fechar, porque depois tivemos com o laboratório, com a A3S, uma discussão muito, muito, muito fértil, que só vou dizer mais ou menos. Antes de mais, demonstrar, vários artistas falaram disso muito expressamente, de como é que o papel da sociologia, de um trabalho mais académico e de investigação, ao mesmo tempo que é de acompanhamento de projetos e de avaliação, é fundamental. Eu sou cientista social, portanto, gostei muito de ouvir isso, mas nessa discussão frutífera vieram à tona vários temas que nos acompanharam. Por um lado, o lastro versus os impactos, como é que os impactos, medir impactos permanentemente, se calhar é uma objetificação das coisas, e o que estes projetos partilharam foi muito mais uma ideia de lastro, que por vezes é invisível e inquantificável, mas com a preocupação de aferir resultados. Também foi levantada a questão da obrigatoriedade da participação, muito discutida do ponto de vista ético, quando é que ela deve acontecer ou não. Outra dimensão ética importante e pragmática, até que ponto é que é fundamental conhecer alguma coisa da vida das pessoas ou não, e dos participantes, para se poder trabalhar com determinado tipo de condições. Estou a realçar estas questões, foram questões sem resposta, mas preocupações que emergiram dos projetos. Ao que a Madalena respondeu, que antes de mais tem que ser espaços de encontro de grande qualidade humana, e por vezes até separado do mundo, onde não se está a carregar sobre o cotidiano, e portanto essa necessidade ou da obrigatoriedade ou de ter que saber com quem é que se está a falar, poderá não ser necessária, porque o próprio processo artístico e a profunda experiência destes artistas a trabalhar nesta área cria um tipo de qualidade onde não precisamos estar a aferir quem é que está à nossa frente, quem é quem, porque o que se vai construir é uma coisa nova que resulta daquele conjunto. Pronto. Muito falado também de que não há políticas culturais públicas claras que apoiem este lastro, não são os impactos imediatos, mas este lastro que se vai deixando nas comunidades. E então queria agradecer mais uma vez esta oportunidade. Acho que ficou muito claro hoje, foi difícil fazer este trabalho depois de tudo o que tivemos aqui a ouvir hoje, que nos tirou do auditório. Eu pensei que ia estar a falar num auditório, portanto de repente estava aqui, pronto, pelo menos já estamos em círculo.
E foi muito bonito perceber que algumas das ideias que nós, mutantes do auditório, tivemos a debater, estavam aqui presentes nos jovens, como a importância da vulnerabilidade, e mostraram-nos também profundamente com o trabalho que fizeram com a Joana, o contraste entre nós do auditório e eles aqui que nunca tiveram sozinhos, tiveram a apresentar as suas subjetividades, mas sempre em conjunto, e quando foram todos para ali para falar ao microfone, eu pensei, pronto, agora vão ficar sozinhos à frente ao microfone, como eu estou agora, e tivemos todos no auditório, mas afinal não, porque fizeram uma fila e havia aquele acompanhamento permanente, que é isso que temos que também incorporar nestas nossas falas mais formais, essa possibilidade de coletivo. Obrigada mais uma vez e parabéns a todos, e a todas e a todos. Obrigada, Teresa. Acho que o teu trabalho é um trabalho difícil e acho que é incrível e por isso muitíssimo obrigada. Nós vamos mesmo terminar e não são mais do que 5 minutos, mas queria mesmo terminar com a Luísa Veloso, com quem mais especial e mais estritamente construímos este encontro também hoje. Pensamos este encontro e agora que estamos a encerrar, percebemos que, na realidade, acho que concretizamos todos os objetivos que tínhamos com ele, não é? Dando a centralidade à questão da palavra, não é? Eu penso sempre, há um realizador italiano chamado Nanni Moretti, que tem num filme chamado Palom Bella Rossa, que diz: as palavras são importantes, quem fala mal, pensa mal e vive mal. E, portanto, isto é um mote para mim muito importante da palavra a que todos temos direito. O que é que eu gostava de dizer em nome da A3S, que acompanhou o projeto Mutantes? Primeiro, que é um prazer muito grande acompanhar as pessoas que trabalham em projetos como este, não só este, mas muitos outros. Aliás, ouvimos, foi essa a nossa intenção, também minha e da Magda, trazer pessoas que trabalham em práticas muito importantes, não é? Em todo o país, e pensar, mais uma vez, que temos que deixar de ter projetos, temos que passar a ter práticas de continuidade. E isso, para mim, é uma questão muito, muito importante, não é? E foi sempre isso também que nos preocupou. Portanto, essa é uma questão bastante relevante. Depois, outra questão que estava aqui de referir é que nós falamos muitas vezes, quando falamos nestes temas, nas periferias, nas margens, nas centralidades, e, portanto, somos um país muito pequenino, não é? Costumo dizer sempre que quase conseguimos fazer assim com os dedos e perceber que Portugal é assim um retângulozinho e é muito importante repensar, só que não é por ser rural ou ser urbano, e nós estamos aqui no contexto do Alto Minho, isso para mim é uma questão muito importante. Aliás, porque, como já muitos historiadores e geógrafos evidenciaram, o urbano imita o rural. E, portanto, o rural é que criou a ideia das leiras ou das veredas e, portanto, da organização dos territórios. E portanto, mais do que pensar do ponto de vista das especificidades, o que é importante é pensar que há periferias e que há margens naquilo que nós designamos como espaço rural e como espaço urbano. E como sabemos, muitas vezes em espaço urbano há muito mais abandono do que aquilo que nós pensamos. E isso é uma questão, para mim, muito, muito importante. Segundo elemento, gostava de dizer, este projeto e este encontro quis muito ligar a questão da educação com o trabalho artístico. E isso implica que nós todos pensemos na questão do que é que nós entendemos por educação, não é? Eu sou docente do ensino superior e há muitas coisas que hoje eu ouvi aqui, não é? Com os nossos jovens, que podemos transpor para o ensino superior. E, portanto, há aqui uma questão muito importante do que é isto, de como é que devemos pensar as aprendizagens. E isso exige trabalho.
não no sentido, muitas vezes diz que trabalho vem de uma palavra, pálio, que era uma espécie de um instrumento de tortura, mas o trabalho no sentido mais nobre. E, portanto, repensar os termos, mais uma vez, as palavras são importantes. Aquilo que o projeto Mutantes também mostra, e aquilo que as Comédias do Minho têm feito em Portugal, eu gostava de reiterar esta questão, não é uma questão de ser no Alto Minho, trata-se de ser em Portugal, e até, quem sabe, também podemos pensar a nível internacional, estamos sempre a pensar em atos políticos, e, portanto, as questões do ato político de cada um de nós é aquilo que conseguimos fazer dentro da nossa esfera e daquilo que sabemos fazer melhor. E, portanto, hoje decidimos fechar, eu e a Magda decidimos fechar precisamente com a responsabilidade política formal, mas a política é uma coisa de todos nós, e aquilo que hoje ouvimos aqui com as e os jovens que aqui estivemos, isso é absoluto, é mais do que evidente, já não é preciso dizer mais nada, não é? Tudo aquilo que eles referiram. Finalmente, gostava de dizer que estes projetos são muito importantes para a Associação A3S, não é? São projetos onde nós, acima de tudo, aprendemos. Acima de tudo, o que eu faço é mesmo aprender, e está aqui a Carlota Quintão também, comigo, e todo o trabalho que temos feito, e queremos continuar a trabalhar nestes domínios para podermos aprender uns com os outros, porque cada um de nós sabe fazer melhor determinadas coisas que outras, porque aprendeu, não é? Ou porque gosta, e isso é uma questão absolutamente fundamental, a questão da aprendizagem. E por isso, só para fechar, há uma publicação que resulta do projeto Mutantes, mas que resulta também do projeto Comédias do Minho. Portanto, resulta das duas coisas. Essa publicação foi pensada, na sua raiz, a partir do projeto, obviamente, mas foi muito importante, eu chamo a atenção para isso, mais um momento de aprendizagem, para uma coisa que aprendi ali com a Cláudia Dias, quando ela decidiu fazer isso no quadro de outra atividade que desenvolvemos em conjunto, que foi um dia que viemos aqui a Paredes de Coura conversar com a equipa das Comédias do Minho e percebermos o que é que se queria que fosse este livro, não é? O que é que fica e o que é que nós queremos que ele seja. E estes momentos de trabalho conjunto são momentos muito importantes. E, portanto, depois aquilo que a equipa que está a coordenar o livro faz é organizar ideias. Quem teve as ideias são as pessoas que trabalham no terreno todos os dias com isto, não é? E, portanto, mais uma vez, é muito importante. Eu não sou muito aquela coisa de dizer esta coisa tem que ser sempre de baixo para cima. Não acho necessariamente isso, porque há trabalho de planificação de políticas culturais, das câmaras, dos governos, que é uma questão absolutamente central, aliás, pegando naquilo que a Madalena há pouco referiu. Portanto, a questão da política, da planificação, é uma questão absolutamente central, mas há a prática da escuta. E essa prática da escuta passou, por exemplo, pelo facto de nós termos vindo aqui para ouvir o que é que as pessoas das Comédias do Minho queriam e querem que seja alguma coisa que fica para todos podermos ler e, mais uma vez, verter as palavras para um objeto que é um livro, que podia ser outra coisa qualquer. Portanto, as palavras são importantes. E resta-me agradecer também em nome da A3S a toda a equipa das Comédias do Minho o facto de nos ter proporcionado estar neste projeto e esperamos que tenha sido um momento entre muitos outros. E, portanto, estes momentos podem ter 2 anos, como podem ter 2 horas, como podem ter 3 dias, como foi o caso do Encontro Mutantes. Muito obrigada a todas e a todos por estarem aqui.
porque as palavras importam e eu tenho pavor de as esvaziar. Quero apenas dizer muitíssima gratidão por todos aqueles que estiveram aqui conosco. Referir a alguns seria excluir sempre outros, e isso eu não vou dizer. Eu acho que as pessoas acho que toda a gente sabe, e por isso obrigada não só à equipa que ajudou a construir, mas a todos aqueles que estão aqui presentes como público. Eu não tenho mais nada a dizer, mas não quero deixar de partilhar 3 referências que são alguns daqueles que me alimentam e que estiveram também presentes neste encontro. Isto pode parecer um bocadinho a citação pela citação, não é. É só o alimento que também parece-me que permite perceber melhor porque é que fazemos aquilo que fazemos. E então, olhem, queria começar porque a Bell Hooks esteve sempre aqui connosco. A propósito, o próprio título do encontro, a escola, ou seja, o mundo como sala de aula, é uma referência precisamente à Bell Hooks. E eu queria só ler-vos isto. Começar por sempre pensar no amor como uma ação, em vez de um sentimento. É uma forma de fazer com que qualquer um que use a palavra dessa maneira automaticamente assuma responsabilidade e comprometimento. O amor como ação em vez de sentimento. Este senhor, confesso, não o conheço, vou descobri-lo entretanto. Está aqui na contracapa do nosso programa deste ano. Descobri por acaso esta citação, vejam só, é uma citação avulsa, até é perigosa, porque eu não investiguei mais sobre ele, mas vou investigar. Diz ele, Howard Thurman, que é um filósofo, não perguntes do que o mundo precisa, pergunta-te o que te faz sentir vivo e vai fazer isso, porque o mundo precisa é de pessoas vivas, que se sentem vivas. E para terminar, porque um dos nossos convidados era o Pedro Cabrita Reis. Ora, segura-me aqui, por favor, porque eu estou um bocadinho nervosa, não é? Para fechar, digo que realmente o mundo é um lugar belo. Há pessoas que acontecem sem estarmos à espera delas. Surpreendem-nos. Há pessoas que encontramos sem estarmos à espera. Surpreendem-nos. O mundo é um lugar que está cheio de coisas. É preciso estar atento ao que acontece. Muito